Boa noite, amados irmãos. Mais uma vez é um prazer, uma grande alegria, satisfação de poder estar reunido com os irmãos para nós compartilharmos da palavra de Deus e ouvir aquilo que o Senhor tem proposto no nosso coração e compartilharmos para que possamos cada vez mais, através do Espírito Santo de Deus, através da sua palavra, sermos edificados, fortalecidos, sustentados, alimentados por Deus através da sua santa e bendita palavra. Nós vamos relembrar algumas coisas decorrentes em nossas vidas, mas com base e firmeza naquilo que Deus tem para dizer. Vamos iniciar lendo o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1, onde Jesus ele diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Jesus aqui no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1, falando aos apóstolos e também um recado que fica para a sua igreja, para todos os seus discípulos, porque aquele que entrega a sua vida a Jesus passa a ser um seguidor de Jesus, passa a ser um discípulo de Jesus, passa a ser aquele que vai imitar, copiar a Jesus Cristo. E Jesus ele deixa bem claro ainda aqui no Evangelho de João que nós temos o Espírito Santo de Deus, o Consolador, que nos faz lembrar de tudo aquilo que Jesus Cristo fez, de tudo aquilo que ele ensinou. E aqui no capítulo 14, versículo 1, para início da nossa meditação, ele diz, não se turbe o vosso coração, não fique com um sentimento ou pensamento, porque o coração nos leva a entender pensamento, sentimento perturbado, inquieto, sem sossego, sem paz, mas nós temos que acreditar em Deus, confiar em Deus, depositar toda a nossa fé em Deus. É lógico que nós já fizemos isso no momento em que entregamos a nossa vida a Jesus, mas dia após dia nós passamos por situações de adversidades ou situações que nos levam a tomar decisões, situações que nos levam a poder fazer planos, projetos, a concluir planos, projetos, a situações que nos levam realmente a buscar a Deus, entregar nas mãos dele, confiar nele e esperar nele. Então Jesus aqui, a primeira mensagem, o primeiro ensinamento, o primeiro recado de Jesus é: acredite em Deus, acredite naquilo que Deus diz. Vamos caminhar um pouco no Velho Testamento, nós vamos ler o Salmo 37, onde através do rei Davi, aquele que escreveu o livro de Salmos, do qual nós nos regozijamos, nos alegramos, da qual nós já estudamos muitos versículos, obtivemos muitas pregações, a qual o livro de Salmos faz parte do nosso dia a dia, na nossa leitura dominical, na nossa leitura da nossa comunhão com Deus. E aqui no Salmo 37, versículo 23, ele diz assim, os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Jesus disse, não há ninguém que seja bom senão Deus. Mas Paulo, falando aos Timóteo, ele diz que a palavra de Deus é proveitosa para ensinar, corrigir, redarguir e instruir em justiça, para que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, ou tendo as suas ações feitas, realizadas de maneira justa, de maneira boa, de maneira certa, de maneira correta, porque ela está alicerçada na palavra de Deus e nos ensinamentos de Deus. Então, olhando um pouco para o Velho Testamento, podemos ver Deus nos dizendo através do rei Davi que os passos de um homem bom, eles são confirmados, eles são atestados, eles são concordados pelo Senhor. Quando nós fazemos algo, realizamos algo, tomamos decisões que estão em conformidade com a palavra de Deus, que está em conformidade com os ensinamentos do Senhor, aonde aquilo que Deus diz, nós não somos somente ouvintes, mas ouvintes e praticantes. Então, durante a nossa vida, quando as nossas ações são ações
de justiça, são ações das maneiras mais corretas, certas. Eles são confirmados pelo Senhor. E isso nos causa grande alegria, grande satisfação e grande contentamento, felicidade, porque ele conclui dizendo, o versículo 23, e ele se deleita-se no seu caminho. A nossa maneira de viver é uma maneira prazerosa, alegre, feliz, contente, satisfeita. Nós encontramos satisfação naquilo que estamos fazendo. É como aquela pessoa que trabalha naquilo que ele ama, que ele gosta, naquilo que ele faz com todo o prazer, com toda a alegria, com toda a satisfação. Então, os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele, esse homem que sente a confirmação de Deus diante daquilo que está fazendo, ele tem um sentimento, um pensamento, uma sensação de alegria, de satisfação, de felicidade. Ele se deleita na sua maneira de viver. Mas nem tudo são flores, né? Quando nós olhamos para uma rosa que ela é bonita, ela é cheirosa, exala o seu perfume, tem muitas rosas que o seu caule, né, a parte onde nós seguramos, ela contém espinhos. E durante a nossa vida, durante a caminhada, com certeza nós adquirimos alguns espinhos, ou nós nos deparamos com alguns espinhos, ainda que as coisas pareçam estar bem, ainda que as coisas pareçam estar ajustadas, ainda que as coisas pareçam estar caminhando de maneira que não vemos problemas, ou os problemas não são tão grandes como eles parecem ser. Aqui no versículo 24 ele diz, ainda que caia, não ficará prostrado. Ainda que passe por situações de adversidades, porém podemos fazer essa aplicação, não ficará prostrado, não ficará caído, não ficará abatido, não ficará triste, não ficará angustiado, pois o Senhor o sustém com a sua mão, pois o Senhor o mantém firme e de pé nas suas mãos. Pois o Senhor é aquele que fortalece, é aquele que sustenta, é aquele que anima, aquele que encoraja, é aquele que, como Neemias fala, né? A alegria do Senhor é a nossa força. Então é o Senhor que nos alegra mesmo em meio a situações de adversidade, quando ela vier em nossas vidas. Aqui ele diz, ainda que caia, ainda que passemos por situações de adversidades, ainda que devemos tomar decisões ou caminhar por situações difíceis. Ele diz que não ficaremos prostrados, pois o Senhor nos sustenta, o Senhor nos mantém de pé, o Senhor nos mantém firme, o Senhor nos mantém constante caminhando para a frente, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Salmos 145, versículo 14. Assim diz a palavra do Senhor através do rei Davi. Ele diz, o Senhor sustenta todos os que caem, porque o cair é do homem e o levantar é de Deus. Todos aqueles que já caíram diante do pecado, se entregar nas mãos de Deus, se arrependendo dos seus pecados, Deus o torna a o levantar. Deus torna novamente a lhe trazer ânimo, alegria, satisfação e regozijo, porque isso vem do Senhor. O Senhor sustenta todos aqueles que caem. O Senhor sustenta todos aqueles que estão tristes e abatidos, estão desencorajosos, sem coragem, sem ânimo, porque ele conclui no versículo 14, e levanta todos aqueles que estão abatidos, ou todos aqueles que estão prostrados, todos aqueles que já estão caídos diante de alguma situação de adversidade, pois o Senhor sustenta, o Senhor firma todos aqueles que caem, e levanta todos aqueles que estão abatidos. Ainda no Velho Testamento, vamos em Isaías, capítulo 41, aonde Deus também nos fala, pelo profeta Isaías, falando a Israel, mas nós somos um povo de Deus, que nascemos em Cristo Jesus. Ele diz aqui no capítulo 41, versículo 10, não temas, porque eu sou contigo.
Não tenha medo, não se apavore, não fique assustado, não fique inquieto, não fique sem sossego. Não se atemorize, porque eu sou contigo, eu estou com você. Assim Deus está dizendo para Israel através do profeta Isaías. Não te assombres, não fique espantado, assustado, não fique olhando de uma maneira que você fique impressionado com o que está acontecendo ou com o que vai acontecer. Porque eu sou o seu Deus, eu te esforço, eu te animo, eu te fortaleço, eu te mantenho de pé, eu te ajudo, eu te socorro, eu te auxilio, eu te dou refúgio, segurança, sou como para você uma fortaleza inabalável, impenetrável, e te sustento com a destra da minha justiça. Tudo aquilo que vem da parte de Deus é justo, é correto, é certo, é sem engano. Não há acepção de pessoas, não há acepção de grau de escolaridade, não importa se você é rico, que você é pobre, se você é inteligente ou se você não é inteligente, se é instruído, se não é instruído. Deus, ele obra toda a justiça diante da raça humana e também diante dos seus servos. Por isso ele diz, não temas, porque eu sou contigo, ó Israel. Não te assombres, porque eu sou o seu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. No versículo 13, há uma repetição, que enfatiza aquilo que Deus quer dizer, aquilo que Deus estava dizendo. Assim como o Senhor Jesus dizia, na verdade eu vos digo. Versículo 13 diz, porque eu, o Senhor, o teu Deus, eu te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Então, diante de situações em nossas vidas, podemos ver Deus falar com Israel, com seu povo através do profeta Isaías. Ele diz, porque eu, o Senhor, o teu Deus, eu te tomo pela tua mão direita. A mão de Deus não está encolhida para que não possa salvar, para que não possa socorrer. A mão de Deus está sempre estendida. O que é preciso é que as pessoas estendam as suas mãos a pegar a mão de Deus. Porque eu te tomo pela tua mão direita e te digo, te falo, te afirmo, não temas, não tenha medo, não se apavore, não fique em paz, porque eu te ajudo. Sou o seu socorro, bem presente no momento da adversidade. Sou o seu auxílio no momento das decisões difíceis ou das decisões importantes. Apenas confia. E Jesus disse, credes em Deus, acredita naquilo que Deus diz, acredita naquilo que Deus ensina, acredita naquilo que Deus está falando. E no Velho Testamento Deus falou muito com Israel, Deus falou muito com os profetas, Deus falou com Davi, Deus falou com Salomão, Deus falou muito com o seu povo e a maneira mais simples era que o povo ouvisse. Ouça Israel, aquilo que o seu Deus diz. Então nós estamos ouvindo aquilo que Deus está dizendo, ainda que foi no passado, mas a palavra de Deus ela é tão presente nas nossas vidas dia após dia. O próprio Deus diz através da sua palavra que ela se renova toda a manhã. Tudo se faz novo. O mesmo versículo, uma mesma passagem, uma mesma aplicação, ela pode atingir e atinge diversas áreas das nossas vidas. Porque eu, Senhor, o teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, porque eu te ajudo. Voltando lá no Evangelho de João, capítulo 14, vamos ler novamente o versículo 1. Porque caminhamos no Velho Testamento, lendo somente alguns versículos, porque a palavra de Deus, a Bíblia, ela é como um tesouro cheio de preciosidades. A Bíblia, ela é como o cavar de uma terra, que quanto mais você cava, mais terra você tira e você não consegue chegar ao fim.
né? Crescemos assistindo desenhos onde o personagem do desenho ele vai cavando a terra e ele chega do outro lado, num outro país, né? E sempre é no Japão, é na China, mas por mais que nós queiramos chegar do outro lado cavando um buraco, não vamos chegar a lugar nenhum a não ser tirar terra e tirar mais terra e mais terra. Então a palavra de Deus é como um cavar de um buraco. Quanto mais você cava, mais terra você tira. Quanto mais você medita, quanto mais nós lemos, quanto mais nós meditamos, quanto mais nós estudamos, quanto mais nós temos comunhão intensa, profunda com Deus, mais podemos compreender e entender as Escrituras. Cada vez mais Deus ele fala ao nosso pensamento, Deus fala aos nossos corações, e em muitas situações nós não andamos confundidos, em muitas situações nós não andamos sem compreensão, em muitas situações nós não andamos sem conhecimento, porque buscamos a Deus através da sua palavra, e o Senhor ele dá entendimento, sabedoria, compreensão da sua palavra sem nenhuma restrição. Voltando aqui, né, para caminhar um pouco mais na meditação, ainda no Evangelho de João nós podemos pegar a primeira parte quando Jesus diz: não se turbe o vosso coração, não fique com um sentimento ou com o seu pensamento devido a situações na sua vida, com um coração ou com um pensamento, um sentimento perturbado, mas apenas acredite em Deus, confie em Deus, tenha fé em Deus. E o segundo ponto ele fala: crede também em mim. Acredita também em mim. Confia também em mim. Nós já fizemos isso. Depositamos toda a confiança no Senhor Jesus quando nos arrependemos dos nossos pecados e cremos nele de todo o nosso coração. Mas dia após dia, não é testar a nossa fé, mas é nós confirmarmos a nossa fé e dizer, como Paulo disse: eu sei em quem eu tenho crido, eu tenho certeza em quem eu acredito, eu tenho certeza, convicção, tenho plena confiança em quem eu depositei a minha fé. Estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final ou até a volta de Cristo. E é o que Deus tem feito em nossas vidas. E é o que Jesus tem feito em nossas vidas. Tem nos preservado, tem nos guardado, porque as mesmas promessas que Deus fez a Israel no Velho Testamento, as mesmas promessas que Deus fez a Jeremias, a Isaías, as mesmas promessas que Deus fez a Moisés, as mesmas promessas que Deus fez a Josué: eu sou contigo, não vou te deixar, não vou te desamparar, apenas creia, apenas acredita. Elas se cumprem em nossas vidas também por meio do Senhor Jesus. Ainda no mesmo Evangelho de João, no capítulo 14, vamos ler do versículo 14 em diante. Ele diz assim: se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Porque no contexto do versículo 14 está o 13, porque diz assim: tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado, exaltado, para que Deus seja bendito, para que Deus seja glorificado, exaltado, enaltecido através da minha vida, diante daquilo que eu faço para vocês. Então, se pedirdes, se clamar, se rogar, se suplicar, se solicitar alguma coisa em meu nome ao Pai, eu farei. Se me amardes e guardardes os meus mandamentos, se amar a minha pessoa e guardar as minhas palavras que eu digo, que eu ensino, os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará um outro Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o vê e nem o conhece, mas vós o conheceis porque habita convosco e estará com vós. Não vos deixarei órfãos e voltarei para vós. Algumas das promessas de Jesus é que Ele diz que Ele vai rogar ao Pai, Ele já rogou ao Pai, para que nos envie um Consolador. Estava dizendo aos apóstolos, mas é uma promessa para ser aplicada e vivida pela Igreja de Cristo Jesus.
por todos aqueles que já entregaram a sua vida para Jesus, a certeza de que não estão só, que tem um Consolador chamado Espírito Santo de Deus, e que nós não estamos órfãos, né? Não estamos abandonados, só, deixados ao léu, esquecidos. Uma outra promessa que Jesus fez está no versículo 27 do mesmo Evangelho de João, capítulo 14. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a vou lá dou, como o mundo a dá. Não se turbe, não perturbe o vosso coração, ou não fique com um sentimento ou pensamento perturbado. E nem se atemorize, e nem tenha medo, não fique apavorado, não fique inquieto, não fique desassossegado. Olha as mesmas promessas que Deus fez, Jesus também fazendo as mesmas promessas para a sua igreja. Deixo-vos a paz. O mundo não traz paz a ninguém. A paz do mundo é uma paz camuflada. Num certo momento, no princípio, no começo, parece trazer um momento de sossego, de tranquilidade, mas depois que passa a inquietação, depois que passa a falta de paz, depois que passa aquele momento, é só desassossego. Mas em Cristo Jesus, nós temos a verdadeira paz. Nós temos um verdadeiro Consolador, que mesmo diante das adversidades mais difíceis da nossa vida, Jesus disse que nós não estamos só, não estamos desamparados, não estamos esquecidos, muito pelo contrário. Ele está conosco e estará para sempre. Portanto, o versículo 7 diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá, porque o mundo não transmite paz. Portanto, não se apegue à paz do mundo, não se conforme com este mundo. Não se perturbe o vosso coração e não tenha medo, porque eu estou contigo. Ainda caminhando no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 14, ele diz assim: e ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e há de anunciar tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Um pouco e ainda não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Então alguns dos seus discípulos disseram uns para os outros: que é isto que nos diz? Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, e porquanto vou para o Pai. Diziam, pois, que quer dizer isto, um pouco, e não sabemos o que diz. Conheceu, pois, Jesus que o queriam interrogar e disse: indagais entre vós acerca disso que disse, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis. Na verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Ainda que nós passamos por momentos de adversidade, o Senhor Jesus, Ele alegra o nosso coração. Ainda que passamos por momentos de tribulação, ainda que situações venham ocorrer em nossa vida, Jesus diz aqui, no versículo 20, na verdade vos digo que vós chorareis. E quantos de nós temos chorado por situações que nos ocorreu? E vos lamentarei. Quantas vezes nós temos lamentado por uma decisão, temos lamentado por uma situação que ocorreu, temos lamentado porque não decidimos fazer ou porque decidimos fazer. E ele fala: se lamentarei e o mundo se alegrará. Muitas das vezes as pessoas do mundo, o incrédulo, seja ele o nosso familiar, nosso parente, nosso amigo, colega, vizinho, aquele que trabalha conosco, quando nós passamos por algumas situações que não foi boa aquela decisão, de certa maneira nós podemos testemunhar que houve pessoa que se alegrou com o nosso tropeço, ou com aquilo que nós fizemos não deu certo. Então ele diz que o mundo vai se alegrar e nós vamos se entristecer, mas a nossa tristeza logo mais ela vai se converter em alegria. Aqui Jesus está falando também do momento aonde vai preceder a sua volta. E há momentos de adversidade que depois nós sentiremos paz, gozo, alegria
e grande satisfação. Mateus capítulo 11. Vamos ler lá, né, versículo 28 até o versículo 30. Onde o Senhor Jesus, ele nos alegra com essa afirmação, onde nós podemos ter a certeza de que não estamos só. 28, versículo 30, muito conhecido, muito pregado, muito estudado, mas que tem que ser muito, mas bastante, enorme, grandemente vivido. Porque Jesus disse: crede em mim, acredite em mim, acredite nas minhas palavras e olhe as palavras do Senhor Jesus. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quantas vezes nós já lemos esse versículo? Quantas vezes nós já pregamos nesse versículo? Quantas vezes nós já ouvimos estudos ou já se aplicou estudos diante desses versículos? O importante, irmãos, é nós sabermos que Deus diz, através de Tiago, que temos que ser ouvinte e ouvinte praticante. E o contexto aqui é: credes em Deus e credes também em mim. Essas foram as palavras do Senhor Jesus. Isso foi aquilo que Jesus disse. Vamos caminhar para uma conclusão e vamos ler aqui em 2 Coríntios, capítulo 4, ouvir algumas coisas que Paulo disse aos irmãos de Corinto. Segundo aos Coríntios, ou 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e versículo 9. Porque Jesus disse, né, no mundo tereis aflições. E muitas situações em nossas vidas, e esse foi um ano atípico, onde muitas coisas aconteceram. Mas olha o que Paulo diz para os irmãos aqui na igreja de Corinto. Ele diz: em tudo nós somos atribulados. Em tudo nós passamos por momentos de adversidades, né, de tribulação, de sofrimento, mas não angustiado. Quando Paulo está dizendo assim, ó, que mesmo diante das atribulações, do sofrimento, nós não devemos andar, permanecer angustiado, triste, né, sofrendo. Ele diz: perplexo, mas não desanimado. Podemos estar, de certa maneira, assustado, impressionado com alguns acontecimentos, mas não perder o ânimo, não perder a coragem, não perder a alegria, não perder a força, e poder caminhar de pé. Paulo fala também no versículo 9, perseguidos, mas não desamparados. Podemos sofrer perseguições no nosso lar, no nosso trabalho, na vizinhança. Podemos sofrer perseguições até mesmo por defender e pregar a verdade, que é a palavra de Deus. Mas não desamparado, porque nós nunca estamos só. Nunca estamos sozinhos, né? Paulo também, ele diz: abatidos, mas não destruídos. Podemos nos entristecer, podemos cair, podemos até estar, de certa maneira, ajoelhado. A palavra é prostrado, né? Mas não permanecer prostrado. Podemos estar abatido, triste, angustiado, mas não somos destruídos. Porque o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa alegria, o Senhor é o nosso sustento, o Senhor é o nosso refúgio e tem sido durante todos os anos da nossa vida. Muitos de nós podemos testemunhar que com grandes livramentos Deus nos deu, depositando a sua graça, a sua misericórdia, o seu amor, a sua compaixão, mesmo antes de nós nos convertermos. Porque a Bíblia diz, né, que Deus nos amou de tal maneira, mesmo antes, quando nós éramos pecadores, transgressores da tua lei e da tua palavra. Filipenses capítulo 3. Quero encerrar com esse versículo. Filipenses capítulo 3, o versículo 1. Paulo fala aos irmãos de Filipenses: o que resta, irmãos meus, o que agora nos resta, né? Aquilo que se finaliza, aquilo que nós devemos caminhar, que vos regozijeis no Senhor, que possamos cada vez mais nos alegrar no Senhor, que possamos cada vez mais olhar para Jesus, o autor e consumador da fé, que possamos cada vez mais acreditar nas palavras de Deus e nas palavras do Senhor Jesus,
Porque o Senhor Jesus diz, né, em João capítulo 10, versículo 30, eu e o Pai somos um. Então, o que resta, irmãos meus, é que vos regozijeis, vos alegreis, vos contentareis, vos satisfareis no Senhor. E quero concluir no final do versículo. É quando Paulo diz, eu não me aborreço, eu não fico chateado de escrever ou de vos falar as mesmas coisas. De tempo em tempo repetir as mesmas coisas. Porque olha o que Paulo fala para eles. E é segurança para vós. É segurança para cada um de nós podemos repetirmos a palavra de Deus na nossa mente e no nosso coração, para que fique cravada, alicerçada, para que fique edificada na verdade e possamos cada vez mais crer em Deus e crer no Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a misericórdia do Senhor Jesus continue sobre a nossa vida e nós possamos cada vez mais confiar no Senhor e na sua palavra. Uma boa noite, que Deus abençoe a todos e uma boa semana debaixo da graça, da misericórdia e do amor de Deus. Que Deus vos abençoe. Amém.